Olá, pessoal! Começa agora o Empreender em Dose Dupla, o programa que revela detalhes da rotina de empresários corajosos que escolheram empreender em dois ramos diferentes simultaneamente. Sejam muito bem-vindos! Para conhecer conosco a história de hoje, eu convido a Márcia Pires, consultora especializada em desenvolvimento de pessoas e lideranças. Mas antes, vamos conhecer a história do Eduardo Acioli. Ele é formado em odontologia e sua carreira profissional sempre teve muito envolvimento com áreas relacionadas à gestão de empresas do segmento de saúde. Hoje ele é dono de uma empresa de crédito e gestor e operador de uma franquia de clínicas. Vamos conhecer o negócio do Eduardo? Eduardo Medeiros Ferreira Carvalho Acioli, 38 anos, formado em odontologia, mas sempre atuei como administrador de empresas. Eu acordo muito cedo, por volta das 6 horas da manhã. Ainda na cama, a primeira coisa que eu faço é responder meus e-mails, ver o WhatsApp, o que é que chegou durante a noite que eu não estava, ou antes de eu acordar. E aí eu levanto, fico um pouco com meu filho, eu estou com um filho de 3 meses em casa, e aí eu já venho aqui para a empresa para passar o dia inteiro. Uma coisa que chama atenção, que me recordo, é determinada vez quando minha família fez uma viagem para fora do Brasil, acho que eu tinha meus 14 anos naquela época, e foi perguntado se eu queria ir. Eu falei, não quero. Aí eu pedi que o valor que fosse a ser utilizado comigo na viagem, que fosse guardado, porque quando eu tivesse 18 anos eu queria abrir uma empresa. Naquela época eu não sabia o que eu queria fazer. Mas a primeira recordação que eu tenho, da primeira vontade que eu tive de empreender foi esse momento com os 14. Aos 19 eu já estava me tornando sócio de uma clínica. Entrei com 5%, que integralizei um pouco de capital social. Naquela época eu não sabia nem que era integralizar e muito menos o que era capital social, mas já estava lá, já passava o dia na clínica quando eu não estava na faculdade. Então, desde os 19 eu estou dentro da operação de saúde. Eu tenho um pai médico que tem mais 4 irmãos médicos. Eles têm um hospital, já estou na área de saúde há 40, 50 anos. Então, eu sempre tive muito uma veia de trabalhar com saúde, atender pacientes. Fui me encaixando não na prestação do serviço aos pacientes em si, muito mais na parte de gestão da clínica. De pensar desde o institucional, jurídico, marketing, contabilidade, financeiro. Então, mas sempre foi minha vontade a empreender na área de saúde. Eu me formei em 2008. Quando eu me formei, eu já estava administrando algumas clínicas e de lá para cá eu nunca mais saí. Eu administrava uma rede de clínicas, saí em 2018 para me dedicar 100% à operação de crédito junto ao banco. Em final de 2020, 2021, alguns amigos e empreendedores eles sempre me falavam: Eduardo, você precisa voltar, você entende da gestão da clínica de saúde, vamos fazer isso. E eu pensava, putz, eu já estou com um tempo totalmente sobrecarregado, eu trabalho não menos de 14 horas todos os dias há muitos anos. Mas de tanto a gente conversar sobre isso, a veiazinha do empreendedor disse: quem trabalha 14 horas dá para trabalhar 18, vamos lá começar essa operação. A gente iniciou em 2020, eu fui chamado para tocar o negócio. Em 2021 foi quando a gente começou a abrir franquias da nossa operação. Hoje a Stars está por volta das 10 clínicas, entre as clínicas que já estão funcionando e as que estão em implantação. Hoje, por coincidência, a gente está abrindo a unidade de Osasco, no Pátio Osasco Open Mall. Estamos hoje com aproximadamente 10 a 15 clínicas. Tudo de face, corpo e sorriso, desde que sejam procedimentos sem dor, sem sangramento e sem intercorrência. Remetendo lá ao passado, meu pai e meus tios tinham um hospital, faziam procedimentos extremamente complexos. Aquilo não é escalável. Depois daquele momento, a gente administrou clínicas que tinham procedimentos muito menos invasivos, mas que também tinham complexidade, tinham dor, sangramento e intercorrência. Nesse modelo que a gente se propõe aqui na clínica, na Stars, é colocar serviços sem dor, sangramento ou intercorrência para a gente ter escalabilidade.
As novas clínicas, a gente participa de todo o processo de implantação, treinamento comercial, parte de crédito, que é algo que eu posso dizer que eu tenho um certo domínio. O que é que a gente vê em relação às clínicas? Primeiro, a gente tem um paciente, a gente tem uma demanda de pessoas buscando os tratamentos de saúde e de estética. O brasileiro é ávido por isso. Fazer um modelo como todos os outros que existem no Brasil, da prestação do serviço simples de um monoproduto, não acho que tenha mais tanto mercado para isso. Como é que a gente se diferencia? Colocando os serviços através de um crédito com pagamento recorrente, que é aquele que não utiliza o limite do cartão. Então colocamos os 14, 15 serviços que são mais necessários ou desejados pelos brasileiros de saúde e de estética e damos acesso a ele através do crédito, através do pagamento recorrente que não utiliza o limite do cartão. Tratamentos da face, a gente tem desde a toxina botulínica, o preenchedor, o bioestimulador de colágeno. Corpo, a gente tem a depilação, tem a criofrequência para emagrecimento, tem o tonificador muscular, ultrassom microfocado. E para o sorriso a gente tem os alinhadores invisíveis como carro-chefe. Fazemos também clareamento, placa de bruxismo. Hoje a gente tem 70% da população com bruxismo, apertamento e disfunções na articulação. Mas sempre são os tratamentos que a gente pode dizer que são os mais simples, que não causam tantas intercorrências. Aqui hoje a gente está na franquia. Eu diria que meu trabalho, o principal hoje é estar na franqueadora, que é quem presta serviço, quem dá suporte, quem viabiliza o trabalho das franquias. Então, quando eu não estou nessa unidade que a gente está aqui na Faria Lima, eu estou no Itaim, eu estou na Chácara Flora, eu estou na Ricardo Jafé, estou lá em Osasco, estou implantando agora Campinas, Recife. Então eu posso dizer que todos os dias, de segunda a sexta e talvez no sábado, eu estou em alguma loja. Por volta de 2016, 2017, eu vi que uma parte dos pacientes que não faziam os tratamentos nas clínicas que a gente tocava era por não ter condição financeira de fazer o tratamento. Eles tinham necessidade ou desejavam o tratamento. Lembro que naquele momento eu fui buscar o que é que existia de financiamento para a saúde no Brasil. Não tinha nada. Tá? O que é que a gente viu? Eu vi os grandes bancos do Brasil pegando o mesmo produto que eles tinham lá de prateleira, que a gente chama de varejo, para financiar um carro, um imóvel, um eletrônico, e tentando colocar na área de saúde. Tentamos durante 6 meses fazer isso aqui, pegando os produtos de prateleira de financiar esses bens e colocar na área de saúde. É totalmente diferente o setor da área de saúde. Foi quando em 2018, a convite do presidente do banco, me associei para ficar à frente da JV na área de saúde. E lá eu digo que foi minha maior escola de crédito. Era o banco que mais dava crédito para a saúde no Brasil, com inúmeras redes de franquias na carteira. Passamos 3 anos lá tocando a operação. E aí eu pude aprender bastante também para implantar aqui dentro da Estácio. Eu sempre gostei de números, tá? A formação da minha família é área de saúde e eles não foram para esse lado. Eu tenho um pai e mais 4 irmãos médicos que não entendem nada do mercado financeiro, crédito, nada disso. Então, eu sempre fui curioso, tentando possibilitar com que mais pacientes pudessem realizar os tratamentos nas clínicas que a gente dirigia. Eu posso dizer que eu passei 3 anos totalmente dentro da operação e que aprendi bastante. E um diferencial que nos faz ter sucesso no setor, tem um caso que é bem engraçado. O presidente da maior rede de clínicas odontológicas do mundo hoje, ele é brasileiro. E determinada vez ele foi conversar com o CEO do banco, que era sócio da gente na operação. Eu tinha 2 gênios, um de cada lado da mesa. Um era um dentista e o outro era um presidente de banco. E eu estava no meio dos dois para traduzir o que eles estavam falando, porque eles não conseguiam conversar. O CEO do banco falava termos altamente financeiros e o CEO da operação de odontologia falava muito da jornada dele. Pelo CEO não entender e aqui também não entender, a gente conseguiu conciliar a conversa. Quando a gente monta o time de sócios ou das pessoas que trabalham conosco aqui da franqueadora,
todos eles estão entre os 3 maiores do Brasil no segmento deles. A Dojo, que é a agência de marketing e publicidade, que é sócia da gente, nos ajuda. A gente agora fez uma parceria com a Growth, de Rafael Lassense e Luiz Teixeira, que são especialistas. Rafa foi quem começou o Growth no Brasil, então ele está nos ajudando muito. E melhorias no processo de CRM e relacionamento. Processo. É muito doloroso, né, quando a gente está buscando empreender, a gente chegar até o objetivo, que não pode desistir. E aí ajustar o processo 1% todo dia, 1% todo dia a gente vai melhorando, e esse vai ser o objetivo desse ano, melhorar o processo de growth e de relacionamento. A gente quer ser o maior clube de estética por assinatura do mundo. Desde que houve a entrada do Grupo 300 Franchise na operação, com o Leandro, com o Léo, a gente colocou essa meta lá. Não é fácil, não é confortável, é pancada todos os dias que a gente leva aqui, mas a gente tá disposto a levar essas pancadas e crescer, e junto com os meninos da 300 a gente ser o maior clube de estética por assinatura do mundo. Eu faço o que eu gosto. Eu posso dizer que eu faço o que eu gosto. Eu acho que pelo fato da gente estar construindo algo novo, que é um clube de estética por assinatura recorrente, isso é legal para o paciente que dá acesso aos tratamentos, é legal para o franqueado e para as clínicas que estão conosco, uma vez que elas vão construindo uma carteira recorrente, elas têm plausibilidade na receita. Não é uma dor que normalmente os profissionais de saúde têm, que eles não têm empresa. Em determinado momento, se um profissional de saúde ele passar 30 dias sem trabalhar, provavelmente ele vai ter 90% a 100% da receita dele diminuída. Quando você tem uma carteira recorrente, te dá o direito de determinado mês, se não houver receita de novos pacientes, você ter aquela carteira do que foi formado 1, 2 anos atrás. Isso é novo no Brasil. Isso tem muito a ver com a gente conseguir entender da jornada da clínica, dos tratamentos e de crédito, coisa que a gente enxerga nas conversas no dia a dia, que os grandes players, heads de grandes operações de franchise não entendem de crédito. Então isso é uma barreira para que eles possam entrar nesse setor. Acho que a gente está fazendo algo diferente e isso me motiva a trabalhar muito, muito todos os dias. Olha, eu imagino o trabalho diário que o Eduardo tem para dar conta de todas as demandas que as 2 empresas dele produzem. Mas vimos que é totalmente possível, certo? Já que a organização, a persistência e também a presença de pessoas qualificadas podem ajudar no crescimento da empresa. Depois de conhecer os empreendimentos do Eduardo Acioli, nós vamos a um rápido intervalo e na volta temos uma conversa com a especialista Márcia Pires sobre tudo o que vimos aqui hoje. Não saia daí, é rapidinho. Olá, voltamos! No primeiro bloco, a gente conheceu a trajetória e a história de negócios de um empreendedor que escolheu empreender em dose dupla. O Eduardo Acioli é dono de uma clínica franqueada e também de uma empresa de crédito, e isso demanda muito tempo do Eduardo. Aproveitando, a nossa convidada de hoje é a Márcia Pires, consultora especializada em desenvolvimento de pessoas e de liderança. Seja muito bem-vinda, Márcia! Olá, Luísa, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre empreendedores e negócios, e liderança também, né? Márcia, o que você achou da rotina criada pelo Eduardo para dar conta, né, todas essas demandas de 2 pontos diferentes? É uma situação bem especial, né, Luísa? Hoje é muito mais comum do que no passado empresários assumirem essa responsabilidade, esse desafio na prática de ter mais de um negócio, ter 2 negócios, inclusive de segmentos diferentes, que é o retrato dele, né? Então, antes de tudo, precisa coragem, antes de tudo, precisa iniciativa, né? E precisa olhar para isso com alto grau de profissionalismo, né? De dedicação. E, para isso, estruturar uma rotina, né? Às vezes você fala, essa é a melhor rotina? Não necessariamente. A rotina é aquela que resolve os meus problemas e para os quais eu consigo a solução que eu preciso. Então, nesse momento, a prática que a gente assiste aí, nesse exemplo, é uma prática confortável, bem-sucedida, né? E que está dando certo, né? E que aos poucos vai, quer dizer, provavelmente
quer crescer, precisa e pode crescer mais, e isso significa que essa rotina vai se sofisticando, né? Na medida em que você vai administrando equipes maiores, mais diversas, inclusive de 2 segmentos diferentes, você vai começando a criar uma rotina e especialmente formando uma equipe muito potente. E Márcia, para quem tem mais de um negócio, né, é preciso saber delegar, montar um time bom, dar um treinamento. Qual a importância de você ter um time que você confie para você também dar atenção para as outras frentes que os negócios exigem? Exato. Você bem falou, quer dizer, é preciso. Isso não acontece por acaso, não acontece naturalmente, né? Tem 2 coisas importantes no mundo empresarial, para 1, para 2 ou para 10 empresas, é olhar para 2 coisas. Um é processos, outro é pessoas. Quando eu tenho os processos organizados e cada negócio tem uma linha de processo, um macrofluxo, uma linha sequencial de atividades para que aquilo funcione com qualidade, mas você tem essencialmente a necessidade de um bom grupo de pessoas, com as tarefas adequadas, com as funções adequadas, né? Com a responsabilidade adequada. Então, eu preciso delegar. Veja, não é possível o mesmo empresário estar simultaneamente nos 2 negócios, atendendo às demandas corriqueiras, diárias, cotidianas. Ele precisa ter equipes. Então, o sucesso de um empresário com mais de um negócio não está somente na execução, está na capacidade de formar uma equipe qualificada, que possa, na ausência dele, trabalhar com a mesma qualidade, trabalhar sabendo o norte, os objetivos, as metas, as coisas que vão fazer aquilo gerar o resultado necessário, né? Então, delegar é uma talvez das prioridades para aquele que pensa em empreender em mais de um negócio, ou mesmo no seu negócio, porque senão ele vai ficar atuando no nível operacional, fazendo em vez de olhando o que acontece, né? A gestão não é fazer, a gestão é organizar quem faça o que faça e se faz bem feito. Então, a delegação é uma atribuição fundamental de um gestor que vai ter um negócio ou mais negócios. E quando ele tem mais negócios, ele precisa pensar nessas equipes de forma independente, potencialmente independente, né? Em que ele não esteja diariamente em nenhuma delas. Ele está acima das 2, olhando e conversando com equipes delegadas. E Márcia, a gente tem alguns casos de empreendedores que não têm muito perfil de liderança, né? Pensando um pouquinho agora nesse foco da liderança. Como o empreendedor pode desenvolver isso dentro dos negócios dele, se ele já não tem esse perfil e sabe que ele precisa desenvolver? É bastante importante essa reflexão, porque às vezes o que acontece é que você tem iniciativas de negócios empreendedores que nascem assim, às vezes dentro de casa, numa estrutura familiar, né? E isso não é demérito, não é ruim, não é prejudicial, mas daí a planejar a evolução, o crescimento, eu preciso promover uma profissionalização, e a profissionalização começa com o próprio empresário, aquele dono da ideia, ele precisa, e hoje já existem muitos recursos no mercado, desde testes de perfil, análises de competências individuais, né? Existem processos de qualificação, quer seja por coach ou por a gente chama de coaching ou de mentoring, que é capacitar esse empresário a se tornar um líder. Porém, é sempre possível que ele não tenha um perfil de liderança, né? Ele seja um perfil mais analítico, mais técnico, mais voltado para sistemas e não para pessoas, porque liderança tem a ver com gente, tem a ver com pessoas. É a capacidade que eu posso aplicar no dia a dia na relação com as pessoas para impulsionar o desenvolvimento delas e fazê-las fazer o que tem que ser feito, né, com qualidade. Então, é possível sim um empresário concluir que não tem o perfil. E não tendo o perfil, isso não é um problema. Porque, veja, as estruturas, tem milhares de exemplos de empresas, né, em que o dono não é exatamente o gestor principal. Então, um executivo pode ser contratado para as várias áreas. Veja, a liderança de pessoas não é só uma inspiração, né? Ela é um exercício profissional.
tem técnicas, tem práticas, tem ferramentas que precisam ser usadas, né? E não é só aquilo que a gente diz, uma gestão intuitiva, vai indo, né? Eu tenho jeito para coisa, será que tem mesmo? Então, essa questão da liderança, ela precisa ser profissionalizada. Existem conceitos hoje de liderança humanizada, existem conceitos que precisam estar associados. Como é que eu caso a tecnologia, a transformação digital com gente, né? Então, não é só uma questão de intuição, né? Às vezes eu tenho tino para negócios, abro muito, sei abrir negócio, mas gerir pessoas, gerir equipes, depende de capacitação. Onde eu posso buscar capacitação? Nos recursos. Sebrae é um grande parceiro do mundo corporativo, por exemplo. Existem cursos excelentes, né, de iniciação à liderança, de capacitação de liderança, até cursos aquele que fala, olha, ao sair desse curso, se você passou pelo curso, como é o Empretec, por exemplo, está provado por A mais B que você tem a capacidade de liderar e gerir um negócio. Se não, o próprio curso vai concluir que você vai precisar criar uma estrutura executiva, uma estrutura que esteja abaixo de você. E Márcia, você tem alguma dica importante para a organização, para aquele empreendedor que tem mais de uma frente, às vezes 2, 3? Quanto mais frentes, mais pessoas eu preciso, né? Quer dizer, a gente tem que lembrar que essa abertura de oportunidades, abrir é uma coisa, conduzir e gerar resultados é outra. Então, eu preciso de ir formando desde o começo uma equipe que a gente chama de nível tático, né? Eu estou no nível estratégico, eu preciso de uma equipe de nível tático, ou seja, pessoas, executivos contratados, que tenham habilidade, ora de finanças, habilidade, ora de vendas, habilidade, ora de gestão de gente, hora de desenvolvimento de produtos. Quer dizer, essa é a equipe que é o embrião do meu crescimento. Sem gente, eu não consigo crescer. Então, desde o começo, se o plano do empreendedor é de fato o crescimento, a expansão em volume de negócios, ele tem que estar muito mergulhado no mundo dos recursos humanos, do desenvolvimento humano, da capacitação de pessoas, por exemplo, se associar a empresas de análise de perfil, de seleção de pessoas. No Brasil, há uma enorme oferta de pessoas, mas não basta ter a pessoa, eu preciso ter a pessoa certa com a tarefa certa. E isso, muitas vezes, exige processos seletivos qualificados, análises mais profissionais do perfil, da potência que essas pessoas têm, se ela vai crescer junto comigo. Então, isso não é só uma questão de empatia ou de afinidade, é uma questão técnico-profissional de gestão de pessoas, né? Então, há muitos especialistas no Brasil, psicologia organizacional, análise de perfil, há muitos recursos. Então, um bom empresário, ele precisa ter uma rede de contatos nessa área para ter o suporte necessário para fazer o seu caminho. Não pode se resumir a fazer isso por intuição. O nível profissional exige parceiros especializados. Não é o fato de você aumentar a folha de pagamento, mas é de você ter parceiros especializados, né, que possam te ajudar como buscar boas pessoas, onde buscar boas pessoas, como capacitar essas pessoas, porque cada frente de trabalho vai ter que ter uma equipe. E essa equipe não é você. E Márcia, ter duas empresas em segmentos diferentes, porém parecidos, né, no mesmo nicho, ajuda na hora de administrar? Olha, eu acho que toda essa diversidade, negócios diferentes, ela é positiva naquilo que ela enriquece o meu olhar, ela enriquece eu observo, eu consigo ver práticas diferentes. Tem coisas que eu faço num, eu não faço no outro, mas aí quando eu vejo que dá certo, eu posso copiar. Então, eu tenho uma oportunidade expandida de ter mais práticas, mais experiências positivas e inclusive negativas para evitar, né? Quer dizer, eu vejo que não funciona aqui, eu posso copiar, eu posso evitar de copiar, eu não copio, né? Então, sob um dado ângulo, é bastante positivo, né? No sentido de aumentar o volume de experiências, práticas e formas de trabalhar.
porém tem um alerta a se considerar. Né? A afinidade com o negócio ela é muito relevante. Quando eu digo afinidade, é aquilo que eu acordo todo dia com vontade de fazer. Né? Então, o envolvimento com mais de um negócio supõe também essa afinidade. Então, afinidade com, por exemplo, atividade de crédito, que é um dos negócios que a gente viu aí, é uma coisa diferente, portanto, de atividade que tem como foco saúde, por exemplo. Agora, se eu tenho afinidade, se ambos os assuntos fazem sentido para mim, me desafiam, me interessam, né? Eu não estou falando do ganho financeiro, claro, que isso já é suposto, mas eu digo afinidade, me interessa, eu leio sobre isso, eu pesquiso, todas as informações que caem nas minhas mãos me despertam interesse e curiosidade, aí vai funcionar. Então, tem aspectos positivos, mas eu tenho que ter um alerta. Não adianta eu acumular uma série de negócios quando eu não tenho muita afinidade com eles. Eu não vou me dedicar. Isso é o ser humano, a partir de 1 ano, 2 anos, fazendo uma coisa que não gosta, ele vai perdendo energia, vai perdendo força e perdendo interesse. E aí, quando vê, o negócio não dá certo. Márcia, muito obrigada pela sua participação no programa e todas as dicas que você deu para os empreendedores. Eu que agradeço muitíssimo pelo convite, Luiz. Espero que essas orientações, essas informações possam ser úteis para os empresários brasileiros que realmente têm um espaço para crescer muito grande. Bom, pessoal, eu me despeço de vocês também. Muito obrigada pela audiência e de ter me acompanhado até aqui. E fica aqui um recado. Empreender em dose dupla é possível. São vocês, empreendedores, e suas histórias maravilhosas que fazem o programa acontecer. Foi ótimo o programa de hoje e eu te espero no próximo Empreender em Dose Dupla. Até mais!